Novo executivo do Vasco é apresentado ao elenco e pede foco na Série B e no acesso. Vamos falar também sobre CPI do Vasco. Vai rolar CPI? Não vai rolar? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a Portuguesa do Rio, que quer colocar o Vasco, acionou o Vasco na FIFA. A gente vai explicar isso aí porque, olha, tem um imbróglio que até o Raniel tá no meio dessa história aí do Natan. A gente vai explicar o porquê e qual é essa situação. Vamos falar também sobre os valores que o Vasco tem a receber do Premier FC nesse ano de 2022, possíveis mudanças na equipe, enfim, as novas possibilidades que podem ocorrer no Vasco nos próximos dias. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta vai ter muita informação do nosso querido e amado Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, salve família vascaína, aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, muito obrigado. Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar, né? Já somos mais de 6.000 vascaínos aqui, juntos todos os dias. E para você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Comentário Vascaíno, que é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco tá aqui no nosso Comentário Vascaíno. E olha, vocês já viram que hoje a gente tem muita informação, a gente vai falar sobre possíveis mudanças na equipe, quem pode entrar, quem pode sair, quem volta. Vamos falar também sobre a CPI do Vasco daqui a pouco, sobre a Portuguesa que acionou o Vasco na FIFA aí, buscando um valor do Natan e uma dívida que o Vasco ainda não recebeu e que até o Raniel pode ficar envolvido nessa situação e vocês vão saber como. Mas vamos iniciar falando sobre dinheiro, né? Valores. O blog Wall Sport revelou hoje os valores que a Globo, por intermédio do Premier FC, deve distribuir pelos direitos aí de transmissão dos jogos por meio do pay-per-view aos clubes brasileiros. Será aí cerca de 400 milhões de reais. E nessa fatia aí, o Vasco terá direito a 7%. Isso equivale ao valor de 29 milhões. Então, em 2022, o Vasco teria direito a receber os valores de 29 milhões do Premier FC. Só que tem um negócio, o Vasco adiantou muitas cotas de valores do Premier FC junto à Globo. Então, a gente não sabe ainda ao certo se o Vasco vai receber esse valor, se o Vasco tem algum dinheiro para bater. Não se sabe se o Vasco receberá esses 29 milhões, mas ele tem direito a receber 29 milhões do Premier FC nesse ano de 2022, acima até de alguns clubes que estão na Série A, né? Mas esse é o valor que o Vasco tem a receber. E olha, a situação do Natan é uma novela que vem se arrastando há muito tempo. E até o Raniel pode entrar nessa história a partir de agora. Porque é o seguinte, a Portuguesa, né, da ilha acionou o Vasco na FIFA e na CBF para cobrar uma dívida pelo lateral Natan. Aquele Natan que foi para o Boa Vista não pagou o Vasco, o jogador agora foi para o Santos. E uma novidade, o Santos assumiu a dívida do Boa Vista com o Vasco da Gama. Só que a gente vai falar isso daqui a pouco, vocês vão entender o que é que tá rolando aí, que aqui Raniel entrou nessa história. Porque a equipe da Portuguesa alega que tem 30% do jogador. No momento que eles firmaram a parceria em 2017, que o jogador vai para o Vasco da Gama, o Eurico Miranda era o presidente do Vasco da Gama. Eles firmaram uma parceria e chegaram a fazer um documento em que o Vasco passaria 30% dos direitos do jogador para a Portuguesa. Só que o que é que ocorreu? Não foi assinado, esse documento não foi formalizado. E com isso, o Alexandre Campelo, que veio depois, vendeu o menino lá para o Boa Vista. E desde então, a Portuguesa vem na justiça desde 2019, tentando o reconhecimento desses 30%, porque hoje o Vasco teria, em tese, 75% do jogador. Então, a Portuguesa continua na briga, por questões de Natan, a justiça não conseguir notificar o Natan, esse processo está parado. Como o Natan voltou ao Brasil, a Portuguesa aí tem uma esperança que esse jogador seja notificado. Mas está um imbróglio danado isso aí para se resolver, porque lá atrás não foi assinado os contratos e com isso o Campelo, que veio depois, foi lá vender o menino e não passou nada para a Portuguesa porque não tinha nada formalizado nem assinado. E o que é que acontece? O Santos assumiu a dívida com o Vasco, que era a dívida do Boa Vista, só que tem uma situação, se o Vasco ficar com o Raniel, o Santos não precisará pagar nada
do lateral ao Vasco da Gama. É um acordo que o Santos propôs ao Vasco da Gama. O Vasco da Gama até o momento não respondeu. Quem vai fazer essa negociação deve ser a 77. Mas, curioso, né? O Vasco pode terminar ficando com o Raniel e não recebendo da dívida do Boa Vista por um acordo que pode rolar. Mas, enfim, isso tudo será definido até o final da temporada pela 77 Partners. Enquanto isso, a Portuguesa aciona o Vasco na FIFA para tentar fazer um novo transfer ban no Vasco da Gama. E vamos ver o que é que vai rolar até nos próximos capítulos, né? O que é que vai acontecer. Olha, sobre a CPI do Vasco, que o deputado lá, o Fábio Silva, está tentando impor e tal, colocar, ele deu entrada no pedido. Só que o presidente da LERJ, o André Ceciliano, disse aí que não haverá essa CPI, até porque não há essa possibilidade, né? Isso ele teria que ter 1/3 dos 70 deputados com assinatura para que essa CPI fosse à frente, mas o André Ceciliano revelou que isso não deve acontecer e classificou isso aí como algo clubista, né? Essa situação do Fábio Silva. E olha, a gente vai falar a partir de agora do Vasco da Gama de futebol, porque o Paulo Brax foi apresentado hoje ao elenco, pediu muito foco, falou que tem que pensar no acesso o tempo todo, no treino, no jogo, na academia, na hora que está lá fazendo os trabalhos, também no refeitório, enfim. O Paulo Brax veio como obsessão esse pedido de pensar no acesso, de o Vasco subir. Os jogadores têm que pensar o tempo todo em subir. Esse foi o discurso do Paulo Brax na chegada ao Vasco da Gama. E o Emílio Faro vai ter novamente uma dúvida enorme de como ele vai escalar esse time do Vasco. Por quê? Ele tem a volta do Nenê à frente, ele vai ter as opções do Alex Teixeira, Marlon Gomes entrou muito bem, tem o Peck que não tá bem, tem o Figueiredo que estava no banco, tem o Bruno Tubarão, tem o Fábio Gomes, e aí, meu irmão, tem o Aguinaldo, tem o Raniel. Ele tem uma dúvida tremenda para ver quem vai escalar ali. Ele já testou algumas coisas durante o treinamento de hoje, amanhã ele deve definir aí quem será o time que vai a campo. Mas alguém vai sobrar nessa situação. O único que hoje a gente pode dizer que está de volta ao time é o Yuri Lara, que deve ser titular juntamente com o Andrei. Mas daí para frente, meu amigo, tá muito difícil cravar qual será a escalação do Vasco da Gama. E podemos ter surpresa como a gente teve no último jogo, em que o Marlon Gomes entrou aí com o Alex Teixeira para jogar contra a equipe da Ponte Preta. Mas o Emílio Faro fará mais um treino durante essa sexta-feira para definir para o próximo sábado qual será o Vasco que vai enfrentar a equipe da Tombense. Esse jogo que é às 11 da manhã em São Januário. É um jogo que é chatinho, né? Pelo horário, contra uma equipe que se fecha muito bem, que só ganhou uma partida jogando fora de casa. Enfim, é um jogo bem complicado. E o Emílio Faro aí tem essa dúvida. Será que ele vai com o Alex Teixeira e Nenê, tira o Raniel do time, ou tira o Peck? Será que ele não mantém o time que estava ali na frente, não mexe, deixa o Nenê no banco? A gente não sabe. O Emílio Faro deve aí, nessa sexta-feira, definir essa equipe, mas a informação que eu tenho é que hoje ele testou aí diversas situações, inclusive com o Danilo Bosa podendo entrar, com o Matheus Ribeiro entrando ali pelo lado, até o próprio Paulo Vitor foi testado aí no treinamento dessa quinta-feira, mas nessa sexta o Emílio Faro ele deve definir aí quais serão os 11 titulares para enfrentar a equipe da Tombense. Lembrando que os ingressos estão esgotados, né? O Vasco joga para se distanciar do Londrina e do próprio Tombense, que está ali na cola do Vasco da Gama. É um jogo importantíssimo porque está na frente da torcida. A torcida do Vasco vai estar apoiando muito para que o Vasco saia com um resultado positivo de São Januário. Jogo às 11h30 da manhã, 11 horas da manhã, como a gente já falou. Nessa sexta-feira a gente tem um pré-jogo. No sábado a gente tem um pós, onde a gente vai conversar e falar muito de Vasco da Gama. E eu espero todos vocês aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então é isso, agradeço a você, como eu prometi, foi um vídeo cheio de informações, a gente falou de tudo aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, a gente vai bater um papo aí falando de Vasco da Gama amanhã. Aquele abraço, tamo junto, até a próxima e valeu!